nosso bate-bola de hoje traz aspecto jurídico sobre a ótica da série documental A Mulher da Casa Abandonada. A série documental é retratada pelo podcast do jornalista Chico Filitti. Eu sou a doutora Crísia e estamos iniciando aqui mais um episódio do programa Direito em Ação. E para fazer esse bate-bola jurídico hoje comigo aqui, eu tenho a honra de receber o doutor Felipe Xavier. Doutor, seja muito bem-vindo. O doutor Felipe Xavier, ele é advogado, empreendedor e é especialista em direito imobiliário. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Cris. É uma satisfação, um prazer receber aqui o seu convite para participar aqui do seu programa. Fico muito feliz dessa oportunidade, de poder estar aqui junto com você, para a gente poder debater aí os aspectos jurídicos dessa série, que é um caso muito emblemático e que nós vamos aqui destrinchar todas as nuances desse caso e mostrar aí o direito em ação, como você mesmo já disse, né? Sim, doutor. Doutor, essa série documental, né, ela é muito interessante porque ela traz aspecto jurídico diverso, né? Claro que nós vamos retratar sobre um aspecto em específico. Claro. Porém, ele traz vários aspectos que, inclusive, gerou grande repercussão social sobre etarismo, sobre racismo. A invisibilidade do trabalho doméstico. Correto. Inclusive, a questão do trabalho análogo à escravidão. Inclusive, o racismo que está ali impregnado também. Que, inclusive, nos dias atuais, inclusive na nossa sociedade, nós vivenciamos dia a dia ainda uma coisa esses muito aspectos. Arraigada na sociedade. Sim, inclusive até nos dias atuais existe e a gente precisa trazer esses aspectos, conscientizar que ainda não foi estipado esses tipos de conduta aqui no Brasil, né? Sim, a gente tem que sempre adotar uma postura combativa contra o racismo, justamente por ele ser uma coisa ainda lamentavelmente presente na sociedade brasileira. Correto, doutor. Doutor, a série documental, para a gente trazer aqui as nuances fáticas, né, do direito, e para a gente mostrar também como ele transforma, né, a nossa sociedade, precisamos trazer aqui como foi bem retratado nessa série documental, lindíssima, excelente, que foi retratado pelo jornalista Chico Filitti. É preciso trazer aqui para a sociedade essa série documental, porque ela retrata muito bem a questão do serviço análogo à escravidão. Inclusive, traz esses aspectos e vários outros que a gente vai discutir aqui ao longo desse bate-bola aqui. Inclusive, doutor, essa série documental, ela gira em torno de 3 personagens principais. A Margarida Bonetti, o casal Margarida Bonetti e René Bonetti, e a empregada doméstica, né, da família, que é a Hilda Rosa. Isso, exato. Doutor, em relação a esse caso, a gente viu ali na série documental, a gente enxerga ali vários descumprimentos, inclusive que traz aqui nuances dos direitos humanos, inclusive, né, doutor? De aspectos internacionais, inclusive. Só para contextualizar que a série, né, para os nossos espectadores, para quem estiver vendo, primeiro a gente tem que ressaltar o brilhantismo do Chico Filitti, né, que é um repórter investigativo com uma experiência já extraordinária. Ele, inclusive, tem outros trabalhos nessa área, né, como repórter investigativo. Encontrou outras pessoas, assim, da mesma forma, né? Andando pela rua, encontrou uma pessoa, foi investigar e virou uma história ou extraordinária, ou em alguns casos, como nós vamos dizer aqui, até triste, mas se for olhar também um desfecho final global, ainda conseguimos encontrar aspectos positivos. Ele, na pandemia, ele estava passeando com seus cachorros em São Paulo, um bairro nobre de São Paulo, de Higienópolis, e lá, com muitas casas, mansões e tudo, prédios muito esplendorosos, via sempre uma casa, parecia aparentemente abandonada, uma casa inabitada, muito mal conservada, com problemas no telhado e tudo. Aparentemente, uma casa prestes até a cair, alguns achavam, né?
E ele passou, achou que não morava ninguém, de repente ele vê uma pessoa na casa. E com aparência totalmente com uma bizarra, coisa no rosto, totalmente parecendo uma bizarra, máscara, um sim. creme, não sabia identificar o que era. Ele foi já a atenção chamou a atenção dele, e ele, ao observar essa senhora, até a princípio na janela, ele falou, gente, o que está acontecendo? Será que é uma pessoa que precisa de ajuda, uma pessoa em situação de vulnerabilidade, que está abandonada nessa casa, o que é? E aí tentou estabelecer contato, com muita dificuldade conseguiu um breve contato com ela, mas ela, a princípio, muito reticente, ainda não queria contato. Até que alguns vizinhos, algumas outras pessoas se aproximaram dele e disseram, olha, você está tentando se aproximar dessa senhora aí, mas você sabe quem ela é? Ela é Margarida Bonetti, foi processada, as pessoas disseram, foi processada nos Estados Unidos e tal, porque, de dizer popular, escravizou uma pessoa nos Estados Unidos e tal. E aí ele ficou mais intrigado ainda e puxou ali a história para começar a investigar. Então ele buscou dados nos Estados Unidos para saber qual era a situação, e aí conseguiu conversar com ela por telefone, fazer algumas entrevistas, para ela também dar a versão dela do caso. E qual é o caso, né? Eu até estive analisando essa situação, e eu confesso que eu fiquei bastante curiosa, né? Justamente Sim. pelo sentido aguçado dele de querer investigar aquele caso, de querer saber Exato. mais sobre aquele caso e descobrir ali segredos, né, que a Margarida Bonetti ela escondia, né? E justamente Exato. Esse segredo que traz à tona um caso interessantíssimo, né, doutor? Exato, um caso que poucas pessoas conheciam e de grande relevância para o direito internacional, para o direito nacional e, enfim, por que para o direito internacional? Porque ele tem repercussões internacionais e nacional também, nós vamos ver mais à frente, mas porque são brasileiros, né? Sim, correto. Um fato que ocorreu com brasileiros, quem deu causa à história toda são brasileiros, do casal de brasileiro nos Estados Unidos, como nós vamos ver. Doutor, eu vou só contextualizar aqui novamente. O casal, René e Margarida Bonetti, o René recebeu uma proposta né, de emprego, né, doutor? Isso. Uma proposta de emprego para trabalhar no exterior. E para ele mudar, a Margarida impôs uma condição, que era levar a funcionária da família, que é a Hilda Rosa. Porque a princípio ela não queria ir. Segundo na série, ela deixa assim, em algum momento, nas entrevistas com o Chico, que mostra, ela fala assim, eu nem devia estar nesse casamento. Então, assim, o que dá a entender é que ela nem queria, era um casamento meio que por conveniência. E então ela não queria nem acompanhar o marido, ele era engenheiro e ele é convidado para trabalhar nos Estados Unidos. E uma das condições, a primeira é que fosse 1 ano. Ela queria ir por 1 ano a princípio. E a segunda era essa, de levar a Hilda, que é a personagem, dentre os principais, é a personagem central da história. E o casal mudou-se para o exterior e lá manteve a senhora Hilda por quase 20 anos em condições análogas à escravidão, Exato. além de outras condições degradantes, mantida em local insalubre, né, doutor? Exato. Porque, assim, como a gente começou, é um recorte do Brasil, ainda com aquela resquício de Brasil colônia, o Brasil senzala, né? A Hilda, que é a personagem no caso, ela vem para São Paulo para morar e trabalhar na casa da Margarida, quando ela tinha 9 anos de idade. Quando a Margarida tinha 9 anos de idade, a Hilda veio e ficou ali sendo uma espécie de babá para a Margarida e trabalhando na casa. Quando, desse momento dela ir para os Estados Unidos com o marido, ela falou, eu não vou sozinha, eu não vou fazer nada e tudo, eu só vou se a Hilda for. E a mãe dela falou, não, pode levar, como se fosse um objeto. Não, pode levar com você. Coisificando o ser humano. Que é até uma classificação também filosófica de violência, porque toda vez que você trata um ser humano como um objeto, ali fazendo ele desprovido de sua humanidade, não importa o que tipo de for, é uma violência. E ela foi, e a princípio para passar 1 ano. Foi, não tinha seus documentos, é uma pessoa que não sabe ler, não sabe escrever,
Não, então, assim, Não se foi comunica alfabetizada, no caso. Desculpa, não foi alfabetizada. Exato. E ela se comunica em português porque ela é língua nativa, mas uma pessoa analfabeta no seu país teria muito mais dificuldades, ainda mais que ela já era, quando para os Estados Unidos ela já tinha mais de 40 anos. Então ela não aprendeu inglês, nada. Vai para os Estados Unidos e ali para fazer os trabalhos domésticos. Em princípio, ela disse que até não estava muito ruim, porque quando eles estavam de bom humor, levava ela para passear, para fazer alguma coisa, mas quando a patroa não estava de bom humor, era terrível. Tinha castigos, tinha agressão, e foi passando o momento, a coisa foi ficando muito ruim, porque ela não tinha pagamento, ela não tinha seus documentos, os documentos ficavam no escritório do René, e a Margarida começou a achar que ela estava roubando comida, e trancou a geladeira. E na série, inclusive, mostra a geladeira, tem acesso aos dados do FBI, a geladeira tinha cadeado. Ela não podia usar o banheiro da casa. Então é por isso que eu falo que é um retrato do Brasil senzala ainda. Por quê? Porque ela tinha que ficar num porão, nos fundos, embaixo, tal qual uma senzala, nos fundos não, melhor, embaixo da casa, num porão. É um porão. Sem banheiro, não tinha banheiro no porão, não podendo usar o banheiro de cima da casa, ela tinha que se higienizar usando baldes, bacia, inclusive fazer suas necessidades. Não tinha um quarto, então ela tinha que pôr a cama no porão, mas ela mesma relata na série que ela tem que pôr a cama mais ou menos no meio, porque tem muita umidade, e numa condição exatamente análoga à escravidão. Por quê? Porque ela não tem pagamento, ela não tem acesso à alimentação, muitas vezes a alimentação dela era só arroz. Nem um plano de saúde, que inclusive ela estava com a saúde debilitada. Exato, não tinha plano de saúde, com a saúde debilitada, ela tinha a barriga dela era grande, estufada, não sabia por quê, tinha uma ferida na perna, e a única vez que ela é levada ao médico por causa da ferida da perna, porque os vizinhos acabaram interferindo, né, e falando com o René. Quando ela chega ao hospital, o médico fala, não, essa ferida não é tão grave, o mais importante agora é operar, que ela está com um tumor, salvo engano, no útero. Aí ela tem que operar agora. Só que o René faz o quê? Leva ela de volta para casa e fala... E não dá assistência devida. Se ela operar, ela não pode subir as escadas, como que ela vai fazer para ir ao banheiro e tudo? Vou fazer uma privada. Um paliativo. Um paliativo para ela. Cava um buraco, tenta fazer um esgoto ali, uma ligação de esgoto no porão, não consegue, fica por isso mesmo, e ela continua habitando aquele porão, completamente inóspito, com um buraco lá, um vaso sanitário jogado no chão sem instalar, e trabalhando, fazendo os trabalhos domésticos do mesmo jeito, sem hora de começar, sem hora de terminar, sem final de semana, sem direito a descanso, sem feriado. No porão tinha uma campainha, onde a patroa do quarto dela, fosse a hora que fosse, só apertava, apitava no porão e ela tinha que subir para atender aos desejos, às necessidades da patroa. Os patrões viajavam, vinham de volta para o Brasil e ela ficava nos Estados Unidos sozinha, com a geladeira trancada, sem dinheiro, sem nada e sem acesso à saúde, doente. Poderia ter sido encontrada morta a qualquer hora. Não foi porque é uma mulher guerreira, uma mulher forte e, graças a Deus, sobreviveu a esse horror, né? Sim, graças a Deus e aos vizinhos, né? Sim, exato. Que nesse momento que ela tanto precisou, acudiu ali e fizeram a denúncia. Que ela conseguiu fazer assim, mesmo falando, ela não falava inglês, mas falando português, ela fez amizade com algumas pessoas da comunidade que eles chamam lá dos latinos, né? Então, pessoas que falavam espanhol e já tinham morado até no Brasil. Quando os patrões viajaram para o Brasil para passar eles iam para o Natal e ficavam aqui parece uns meses. E depois retornavam. Quando eles vieram, uma dessas amigas convenceu ela a ir conversar e visitar, de uma certa forma, uma freira, que por um acaso ou obra divina era médica também. E essa freira leva ela para o hospital, onde ela é operada, ela faz a cirurgia do caroço que ela tinha na barriga, então é retirado um tumor do útero e também uma hérnia. Então já é feito 2 operações de uma vez só. Ela opera a hérnia, opera o tumor e fica bem, recuperada. E aí uma outra freira também havia passado por isso, faz uma visita, eles não sabem o nome dessa freira, e conversa com ela e convence ela a conversar com os policiais do FBI, que é o momento onde surge toda a denúncia. Onde vem a denúncia à tona. Exato, que aí vem a denúncia e o FBI então começa mesmo a investigar. E ela fica escondida, ela não retorna para casa dos patrões, quando eles voltam do Brasil ela não está mais em casa,
e essa freira mantém ela escondida durante todo esse trâmite, porque aí desenrola, inicia-se um processo, e ela fica escondida por essa freira num apartamento próximo à igreja, onde a freira também fica, né? A freira mora ali, e esconde ela num apartamento ali próximo. E aí é assim que ela consegue se livrar dessa situação análoga à escravidão, a situação degradante, onde ela não tinha nada. Ela conta, inclusive, que como ela não tinha comida, quando os patrões viajavam, principalmente, ela tinha que pedir na rua. Então, algumas pessoas davam dinheiro, davam algumas coisas, ela foi juntando dinheiro. Aí ela pediu para uma dessas amigas contar quanto dinheiro tinha. Aí uma das amigas falou, agora faltam $15 para você conseguir voltar para o Brasil. Ela achava que era só chegar e comprar uma passagem, mas ela não tinha documento, ela estava sem passaporte, estava tudo com o René, mas como eu disse, ela é uma pessoa foi baixa formação, ela não teve acesso à leitura, nada, então ela não tinha noção de como que era. Ela estava ali uma pessoa completamente vulnerável, desprotegida. E aí ela escondia esse dinheiro lá no porão, porque o porão tinha uma espécie de espuma na parede, uma espécie de algodão, e aí ela escondia esse dinheiro lá. Aí ela voltou a esconder o dinheiro. Quando ela saiu para fazer as tarefas de casa, quando ela retornou, estava um buraco na parede. E ela descobriu que a Margarida tinha pegado todo o seu dinheiro e dado para o marido. Ou seja, além de tudo, ela foi roubada. Além de ser explorada, ela foi roubada ali. E aí depois, retornando, ela no hospital fez essa denúncia e inicia-se um processo, que aí é um desdobramento já dessa história, que o René é processado nos Estados Unidos. A Margarida também seria. Ela acabou sendo processada na segunda série, né? Ela foi processada e tudo, só que ela vem embora para o Brasil, alegando cuidar de um familiar, e não retorna mais. E nesse caso aí, doutor, o René, ele assume toda a responsabilidade em ter levado a funcionária e ter mantido ela nessas condições, e também de ter também perdido a documentação dela. Exato. Então, a investigação, ela gira em torno dessas questões. Exato. Dele estar mantendo ali uma pessoa irregular e ilegal no país. Exato, porque nessa época não havia uma lei de proteção ali ao imigrante, não existia uma lei combatendo o tráfico de pessoas. Embora já houvesse um movimento ali nos Estados Unidos, não existia uma lei para poder culpabilizá-lo, para poder responsabilizá-lo por aquilo. Então ele acabou respondendo e ficou preso por deixar uma pessoa ilegal nos Estados Unidos. De uma certa forma, o crime que ele respondeu foi por levar uma pessoa e deixar essa pessoa ilegal morando lá. Mas ele não respondeu pelo crime de exploração do trabalho, pelos trabalhos forçados. Ela conta na série que ela tinha que abrir, às vezes, uma valeta para passar a tubulação de gás. Então, assim, por esses crimes ele não respondeu, porque nem existia uma legislação na época. E a Margarida fugiu para o Brasil e aí se divide, né? Na série fala que ela foi processada, mesmo assim, nos Estados Unidos, que é uma foragida da justiça. Mas não existe dados dessa condenação dela, ou dados da investigação ela não chegou a ser dela. Condenada. Inclusive, o agente do FBI fala na série que eles queriam condená-los, né, por co-conspiração era um outro crime. Só que por ela não estar mais nos Estados Unidos, não ter retornado, não tinha como provar a co-conspiração, porque ela estava ausente. Então, e o René assumiu toda a culpa. Então, assim, ele falou, eu agi sozinho, e ela não estava lá para fazer uma cariação, para poder ela prestar um depoimento, enfrentar o júri. Então, ele acabou sendo processado e preso e condenado, mas sozinho. E aí ela vem para o Brasil, fica um tempo em Campinas, a série conta assim por alto que ela fica um tempo em Campinas, ela fica morando em Campinas para poder dar o prazo prescricional também, caso ela fosse culpada de alguma coisa no Brasil, caso houvesse uma cooperação internacional. Passado esse prazo de 10 anos, ela volta para casa, onde ela é encontrada pelo Chico novamente. Que foi aí onde ela vive até hoje. Onde surgiu toda essa história. Emergiu toda essa história. O doutor Felipe, ele está trazendo aqui o aspecto jurídico que o caso levou, né, que o caso repercutiu. Qual o aspecto jurídico? Uma lei que inexistia
não pôde condenar o René por Exato. crime análogo à escravidão, não condenou pelo tráfico de pessoas, não condenou o René e nem a Margarida por manter a Hilda em cárcere também, exato, inclusive em condições insalubres, pelos maus tratos. Eles não foram condenados porque inexistia uma lei americana que culpabilizasse o tráfico humano ou questões que trouxesse aspectos de exploração, a violência e pessoas imigrantes. As vítimas. Então, porque os imigrantes, por exemplo, nem tinham a quem recorrer. Eles tinham medo, porque se eles fossem denunciar qualquer coisa, eles poderiam ser, inclusive, extraditados ou ficar no país à mercê de alguma outra coisa, porque eles não tinham um mecanismo legal para se proteger, para os proteger, né? E aí, nos Estados Unidos já tinha um movimento de combate ao tráfico de pessoas, e o caso da Hilda é muito importante, por quê? Porque ele foi um motor ali para aprovar uma lei, impulsionar a criação e aprovação de uma lei contra o tráfico de pessoas. E proteção às vítimas, que é uma lei que nos Estados Unidos tem uma sigla, que eu não vou me recordar agora, mas ela, inclusive, serviu também de base para a criação do Tratado de Palermo, numa lei semelhante na ONU, que o Brasil, inclusive, ratificou esse tratado em 2004. Por que ela serviu de base? Na lei americana, ela é baseada com são 3 P's. Prevenção, proteção e persecução. Prevenção por quê? Com trabalho de conscientização, informando aos imigrantes os direitos que eles têm. Essa é a prevenção do tráfico e dos trabalhos ali de exploração, seja natureza sexual também, pode haver o tráfico para exploração sexual ou trabalhos forçados, os mais variados tipos de crueldade. Então a lei exatamente previne contra isso. Proteção por quê? Porque é proteção às vítimas, para eles terem, o Estado ter condições de abrigar aquelas pessoas e dar a eles alguma condição ainda de se manter enquanto a situação não é resolvida. E persecução, por quê? Porque a perseguição mesmo penal é ali o combate ao traficante, ao crime. E aí, essa lei, na americana, que tem esses 3 P's, você vê esses 3 P's sendo repetidos lá no Tratado de Palermo e na Itália. Quando a ONU faz esse tratado, ela repete esse modelo. A lei serve de base para o tratado. Então, a gente pode ver o seguinte, que de um caso extremamente triste, é uma situação realmente que ninguém deveria passar por isso. Mas ele serviu para a criação de um diploma nos Estados Unidos, uma lei nos Estados Unidos, que depois foi ali base de um tratado na ONU, e hoje, todos os países signatários ali, é uma lei, de certa forma, um ordenamento jurídico mundial. O mundo inteiro hoje tem ali ainda é pouco, ainda há muito o que se fazer, mas tem um mecanismo de proteção aos imigrantes, né? Ali de combate mesmo ao tráfico de pessoas. Então, assim, a gente vê aí através de um caso a produção legislativa que se dá com origem a um caso real, a casos... Um caso concreto. É um caso concreto, porque às vezes a lei é criada com bases em hipóteses. Vamos fazer uma lei para evitar que tal coisa aconteça. Mas muitas vezes a lei é produzida através de casos concretos, casos reais. Esse caso ele é de grande repercussão mundial, né? Como o doutor falou, é um caso extremamente delicado, mas que trouxe para a gente, trouxe para o direito uma aula, uma aula de como o direito ele é transformador, como o direito ele transforma de acordo com a vivência, né, do ser humano. É dinâmico, né? E esse caso foi muito interessante. Sim, muito emblemático. A Casa da Mulher Abandonada é um caso magnífico de transformação do direito. Exato. Que a gente vê ali o direito. Tem vários outros aspectos, como a gente aspectos sociológicos, aqui, pessoais, são terríveis, mas porém, o aspecto jurídico do caso é interessantíssimo. Interessantíssimo, doutor, porque esses fatos, né, acontecidos entre esses 3 personagens, criou-se ou movimentou para que desse impulsionamento a uma lei internacional. Veja, então, é uma grandiosidade imensa. São 3 brasileiros dando ali um impulsionamento, sendo motor de indução para uma lei lá nos Estados Unidos, que depois vai sendo base para um tratado lá na ONU. Ou seja,
a gente pode ver que, através de um caso individual, o direito se transforma e leva aquilo, porque também, às vezes, a coisa já está meio que inflamada ali na sociedade, mas nada acontece, até que vem um caso de grande repercussão. E fala, não dá mais para ficar assim. E aí há uma transformação doutor, no direito. Foi o que justamente o que o doutor falou. Acontece corriqueiramente. Exato. Aqui no Brasil a gente tem vários relatos de 2024, recente, 2024, 2025, em Fortaleza, na Bahia, no Rio Grande do Sul. Sim. Vários relatos. Mais recentes, mais antigos, os mais variados casos. Sim. E através desses fatos, não só esses fatos, a gente pode citar aqui como exemplo também a Lei Carolina Dickmann, né, doutor? Sim, que foi uma lei de combate aos crimes informáticos, né, de invasão de dispositivos, seja ele computador, celulares, para obtenção de dados, para poder ali adulterar dados, enfim. A lei Carolina Dickmann tem origem nisso, que ela teve sua intimidade exposta através de invasão do seu computador, né? Ela leva ali para, se eu não me engano, para uma manutenção e ali ela tem sua intimidade exposta depois disso, então descobre-se que o computador dela foi invadido. E temos outros casos, tem uma lei extremamente popular que todo mundo conhece, qualquer pessoa, até nos bares, aí, qualquer lugar que a gente for, que é a Lei Maria da Penha. Todo mundo fala, a Lei Maria da Penha, a Lei Maria da Penha. Uns muito críticos, né, sem entender a importância dela, mas no âmbito jurídico todo mundo sabe, a Maria da Penha foi uma mulher que sofria constantemente violência doméstica, ficou paraplégica porque levou um tiro do marido, levou choque, de diversas formas ele tentou matá-la, não conseguiu, graças a Deus, e através de sua luta de anos, muitos anos, ela conseguiu aí depois de bastante tempo, inclusive com repercussões também internacionais, a lei não pôde ser aplicada para o seu agressor, porque é anterior ao fato. A produção da lei, porém, é uma vitória dela ter essa lei aprovada, criada e aprovada, porque mostra que também a gente pode auxiliar no combate a determinadas coisas através da nossa luta diária pela transformação do direito. Porque, através, por exemplo, do caso dela, quantas outras pessoas, quantas outras mulheres não foram ali protegidas? Porque a ONU considera a Lei Maria da Penha uma das 3 melhores do mundo. Correto, doutor. Inclusive, tem um fato curioso sobre a Lei Maria da Penha, Sim. que ela foi criada justamente porque o Brasil ele foi responsabilizado internacionalmente. Exato. Na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Exatamente, na OEA, porque justamente porque foi considerado omisso. Eles foram omissos e negligentes na criação Só de uma lei de proteção às mulheres de violência doméstica. Teve que chegar na Corte Interamericana de Direitos Humanos para o Brasil poder começar a sair da inércia e movimentar. E aí, realmente, aí teve depois a criação da lei que leva o nome dela em homenagem à luta que ela teve durante toda a sua vida. E temos outros casos, né? Tem a lei Menino Bernardo, que é o menino de 11 anos que morreu no Rio Grande do Sul depois de tantos maus tratos, e aí com essa lei teve uma alteração no ECA, que proíbe ali, ela também é chamada Lei da Palmada, né? Que proíbe tratamentos degradantes, castigos físicos contra crianças, etc. Tudo surgiu de casos reais. Casos reais, transformando o direito, porque o direito é isso, ele é dinâmico, ele é vivo, não vivo digo na teoria do direito vivo, mas sim o direito vivo que ele está sempre em transformação, ele acompanha as mudanças sociais, os clamores sociais, não é? De acordo com as demandas sociais que vão se apresentando, o direito vai se transformando. E aí, seja de forma hipotética, alguém já prevendo alguma coisa ali no legislativo, mas sobretudo com base em casos reais, casos que acontecem e dão-lhe o start para a produção de uma lei nova para atender casos semelhantes ao de grande repercussão. Doutor, inclusive eu estou lembrando aqui também de uma série documental também que é muito interessante, que teve um clamor social imenso, porque envolveu a filha da autora e escritora Glória Pérez, que é a série documental Pacto Brutal. Sim. Essa série documental, ela também serviu também de start também para uma modificação também na nossa legislação, para uma emenda. Sim. Porque através de uma iniciativa da escritora Glória Pérez, né, que angariou mais de 1 milhão e 300 mil assinaturas,
forçou o Congresso a modificar o homicídio qualificado de homicídio, e incluir exato. ele como um crime de homicídio, né, como um crime hediondo, no rol de exato. crime hediondos. Então é muito interessante como a nossa legislação ela se movimenta de acordo também com os fatos reais, né? Claro. E isso também acaba sendo um convite para que a sociedade não fique parada, que ela sempre esteja ali movimentando, buscando ali um aprimoramento dos seus diplomas legais. A sociedade também é importantíssima na construção legislativa. E o cidadão, através da sua luta, da sua extremamente incansável, como é o caso da Glória Pérez, Maria da Penha, entre outros, ele consegue também fazer com que o direito vá se transformando. Às vezes a gente não precisa também ficar assim, nada muda, nada acontece. Não. É possível que nós, através da nossa ação, também façamos o direito se transformar. Correto. Doutor, e nós temos outro caso interessantíssimo. Aqui, inclusive, foi um retrato de uma era aqui, para a gente aqui em Itabira, que movimentou também o nosso legislativo aqui, né? Um fato real que ocorreu aqui na nossa cidade. Queria que o doutor também citasse o impulsionamento também da lei do Guilherme Gabriel. Sim, o menino Guilherme Gabriel, exato. É uma criança, morador do bairro João 23, se não me engano, que estava brincando com seus amigos. Acho que é Madre Maria, doutor. Eu não lembro exatamente qual bairro que ele era. Não, Madre Maria não, desculpa. Santa Marta? Desculpa, é Santa Marta. Exato, eu não sei se ele é qual dos dois bairros. Ele estudava na escola de Santa Marta, isso eu sei. Mas ele estava brincando com seus amigos, quando, de repente, dois cães da raça Rottweiler fogem do canil, da onde eles estavam, da casa onde eles estavam, atacam esse menino, ele fica bem machucado, fica uns dias internado, mas, por infelicidade, veio a óbito, faleceu, não resistiu. Esse caso gerou muita revolta, é claro, na população, na sociedade, e muita comoção também, porque uma criança, foi uma coisa muito assim, terrível, né, a forma como ele acabou falecendo. E aí o prefeito toma a iniciativa de mandar para a Câmara um projeto de lei para regulamentar a criação de cães ferozes, né? E aí a Câmara ali, através de um trabalho também de alteração legislativa, aprimoramento, aprova depois disso a lei Menino Gabriel, ano passado, 2025, que é uma lei que estabelece regras mais rígidas para a criação de cães, como, por exemplo, a necessidade de placas indicando a presença de cães ferozes naquela residência, o portão tem que ser mais recuado, ele não pode ficar ali próximo, né, dando acesso à área pública, seria uma calçada, por exemplo, não pode mais ter o portão, por exemplo, se tem uma grade, você não pode ter o portão colado na calçada de forma que o cão possa morder alguém ali, ou uma criança enfiar a mão, enfim, ele tem que ficar um pouco mais recuado. Sai com esses cães somente com focinheira. E tem diversas outras nuances nessa lei, né? Aplicação de multa. Então, sim, a gente pode ver também que, mais uma vez, é uma transformação social que temos, uma transformação jurídica, através de um caso concreto. O prefeito, depois desse caso de grande comoção, envia para a Câmara Municipal aprova esse projeto, transforma em lei, com algumas modificações. É uma lei até realmente boa, assim, e aí essa lei agora, vigorando em Itabira, todos os proprietários de cães ferozes, todos os tutores, têm que ter ali um comportamento, né? Tem que se adequar a essa legislação e ter ali um comportamento de vigilância. Ele é responsável também por aquele animal. Então, também o canil, por exemplo, na lei determina que o canil ele tem que ter determinadas condições, ele não pode ser insalubre, como era o caso daqueles cães, mas também ele não pode ser de forma que o cão consiga fugir. Ele tem que dar proteção também às outras pessoas, porque o cão feroz, o cão de guarda, ele está ali por um motivo, ele tem que guardar aquele recinto e não ser um perigo para as pessoas fora daquele ambiente, sobretudo no ambiente público. Então, é muito interessante isso mesmo, a transformação legislativa, o dinamismo do direito visto à luz desses casos, né? A transformação jurídica, a transformação legislativa vista à luz de casos reais, que é uma coisa que já traz aí até o nome do programa, né? O direito em ação. Direito em ação. Exato, em transformação. Eu quis trazer aqui esses casos justamente para demonstrar como o direito ele
transforma, né? Ele serve tanto para proteger, para coibir. Ele pode falhar, mas é através dessas falhas que a gente consegue, o legislador consegue aprimorar, né, doutor? Exato. Na criação, aprimorar, fazendo uma criação, configurando a criação Exato. de uma lei, né, Exato. ou de decretos. Ou alterando uma lei já ou existente, alterando como uma o caso lei já dos existente. crimes hediondos, exato. Sim. E aí o direito, ele vive sempre essa transformação. Sim. E é magnífico o direito, né, doutor? O direito é espetacular. Eu sou apaixonado pelo direito, é um curso que eu escolhi fazer. E, assim, os operadores do direito, né, todos envolvidos no direito, como diz, pode haver falhas? Pode. Mas também não há solução para determinados casos, ou para a maioria dos casos, fora do direito. O direito, a gente aprende isso na graduação, né? Ele não visa regular tudo. O direito visa regular o mínimo da vida em sociedade. Porque tem muita lei, parece que tudo é direito. Não. Se existisse direito, uma lei, um regramento para tudo, era impossível viver em sociedade. Então, assim, o direito visa regular o mínimo da vida em sociedade. Mas sem ele, a vida seria uma barbárie. Seria impossível que nós pudéssemos conviver em sociedade. Não existe sociedade sem direito. Sem direito, correto. Correto, doutor. Doutor, quero agradecer muito a sua participação aqui. Eu que agradeço. No nosso programa. Uma satisfação imensa recebê-lo. E esteja sempre conosco aqui, que vai ser bem gratificante tê-lo aqui no nosso programa. Para mim é uma honra ter participado aqui do seu programa, fiquei muito feliz com o seu convite. A gente aí já se conhece já há algum tempo e eu falei assim, não, excelente, esse convite para mim é irrecusável. Eu agradeço e espero realmente retornar aqui, que nós possamos fazer aí muitos outros programas juntos. Correto, doutor. O direito, ele vive em constante transformação. Esses casos, eles não são casos isolados. Eles são casos que trazem à tona como o direito ele pode evoluir e como ele também pode se modificar com o tempo, como pode ser criada as leis. Porque o direito, ele é justamente para coibir algumas práticas e também para proteger a sociedade dessas práticas. Então, o direito, ele vive sempre nessa transformação e viva o direito.